Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, vamos aprender mais uma aula e vamos dar continuidade ao assunto sobre o anticristo, né? Vamos falar aqui algumas verdades a respeito desse personagem que irá surgir no cenário da grande tribulação. Então, o anticristo, ele só vai se revelar aqui neste mundo, se manifestar, tomar o trono, tomar posse do seu domínio, do seu reino, quando a igreja for arrebatada. Então vamos ver algumas verdades a respeito desses personagens. Então vamos ver agora algumas verdades a respeito desse personagem que é o anticristo. Nós já falamos de 10 verdades bíblicas na aula passada e vamos abordar mais 10 verdades a respeito do anticristo. Eu falei para os irmãos que os textos que nós estamos lendo, mencionando a respeito do anticristo, é Daniel capítulo 7, Daniel capítulo 8 e também Apocalipse capítulo 13. Nós também temos alguma referência em 1 Tessalonicenses, no capítulo 2, do versículo 1 em diante. E nós estamos lendo alguns versículos que traz algumas características, algumas verdades a respeito desse anticristo. Então, a primeira verdade é que ele será marcado pessoalmente por uma inteligência e uma persuasão. Então, esse anticristo, ele vai ser um personagem, né, com muita sutileza, com muita astúcia, e ele vai logo galgar posição sobre as nações. Então, se você observar Daniel 7, versículo 20, eu vou ler do versículo 20. Daniel está falando aqui do animal mais terrível, né? Que ele viu na visão. Diz assim: e também das 10 pontas que tinha na cabeça e da sua outra que subia, diante da qual caíram 3 daquelas pontas, digo que tinha olhos e uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das suas companheiras. Então, observe que ele tem uma boca que falava grandiosamente, e cuja aparência era mais firme do que a das outras companheiras. Então, observe que o anticristo ele vai possuir aí um poder de oratória muito grande, ele vai convencer muitas as pessoas. Vamos ler agora também Daniel, capítulo 8, versículo 23. Diz assim: mas no fim do seu reinado, quando os prevaricadores acabarem, ele se levantará um rei feroz de cara, e será entendido em adivinhações. Mais uma vez, nós mostramos em outra aula que o anticristo ele ia ser um rei feroz de cara. E aqui, observe que ele será entendido em adivinhações. Então, observe que esse anticristo ele vai possuir aí dotações, inteligência fora do comum. Então, será um homem que vai ter um conhecimento muito elevado. E agora nós temos aí que esse anticristo ele vai governar as nações, né, confederadas com autoridade absoluta. Então, Daniel capítulo 11, versículo de número 36, diz que esse rei fará conforme a sua vontade, e se levantará e se engrandecerá sobre todos os deuses, e contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis, e será próspero, até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. Então, vai ser um homem que vai governar nações com uma autoridade absoluta, ele vai fazer a sua própria vontade, vai se levantar contra Deus, né? Contra os outros deuses também. E observe que essa autoridade que ele tem vai ser manifestada por meio da mudança das leis e dos costumes. Daniel capítulo 7, versículo de número 25, 7 e 25, diz assim: e proferirá palavras contra o Altíssimo,
e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues nas suas mãos por um tempo e metade de um tempo. Então, observe que com aquele pacto que o anticristo faz com algumas nações, conforme Daniel 9:27, por uma semana, que é 7 anos, então, na verdade, da semana, ele vai quebrar essa aliança. Então, 3 anos e meio, ele vem com aparência de paz, ele vem com aquela astúcia, conquistando nação, fazendo uma aliança, mas depois de 3 anos e meio, ele vai mostrar realmente quem ele é, como ele é. Em terceiro lugar, nós vemos aí Daniel capítulo 11, versículo 38, que diz que mas ao seu Deus das fortalezas honrará em seu lugar, e a um Deus a quem seus pais não conheceram, honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Então observe que o anticristo, né, o seu interesse principal está na força do seu poder. Então ele vai desprezar aí os deuses que os seus pais o serviram. Ele vai honrar um Deus no lugar, honrará com prata, com ouro e com pedras preciosas e com coisa agradável. Então observe que ele tem um poder financeiro muito grande. Então ele tem condições. Então seu interesse principal está na força e no poder. Então o anticristo ele tem essa característica aí. Ele tem força e também ele tem poder. É tudo e tal que Apocalipse capítulo de número 6, né? Versículo de número 1 e 2, ele aparece montado num cavalo branco. E nesse cavalo branco aí, ele tem um arco e é dado a ele uma coroa. Então o arco ali é um poder bélico. E além desse poder bélico, nós vemos que na Apocalipse capítulo 13, ele tem ali uma influência na relação de comercialização. Então ele vai ter esse domínio aí, ele tem essa força, ele vai ter esse poder aí durante o seu reinado. Como nós já falamos né, em Daniel capítulo número 9, versículo 7, ele faz aí uma aliança com a nação de Israel e com outras nações. Então, ele como cabeça do Império Federado, né, a Confederação das Nações, ele faz uma aliança de 7 anos. Então, Daniel, capítulo 9 agora, versículo 27. E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre as asas das abominações virá o assolador, isto até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador. Então, esse anticristo, ele vai, após 3 anos e meio, quebrar essa aliança, já que Israel aceita ele pensando que ele é o Messias, que ele é o Salvador, que ele vai ser aquele Messias conquistador, dominador, rei, mas ele vai enganar o povo de Israel, e após 3 anos e meio, o povo de Israel vai reconhecer quem é esse personagem que é o anticristo. Agora, se você observar aí, na quinta verdade, ele introduz aí uma adoração idólatra. Então, ele se coloca como Deus. Se você ler aí Daniel 11, 36, 37 e Apocalipse 13 e 5. Mas eu quero ler aqui na carta que Paulo escreveu a Tessalonicenses, capítulo 2 e o versículo de número 4. Diz assim: a qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus, ou se adora, de sorte que assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Então observe que ele vai ser aí um personagem que vai reconhecer, que vai querer que as pessoas reconheçam ele como Deus, como Messias prometido. Ele vai se colocar como Deus e vai assentar ali no templo
em Jerusalém. Agora, Apocalipse capítulo 13, versículo 5, diz assim, 13 e versículo 5. E foi-lhe dado uma boca para ferir grandes coisas e blasfêmia, e deu-lhe poder para continuar por 42 meses. Então, se você observa aí, o anticristo, ele vai ter esse poder, né? Essa boca de pronunciar blasfêmia. Versículo 6, olha. E abriu a boca em blasfêmia contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Agora, se você observar o 13 e o versículo de número 15, observe que foi dado que desse escrito a imagem da besta, para que também a imagem falasse, fizesse que fosse morto todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o sistema de idolatria do anticristo, ele vai ser muito forte. Ele vai induzir as pessoas para adorar, né, a sua imagem que ele vai levantar. Nós temos aí a sexta verdade que nós podemos ver, que ele é descrito como aquele que blasfema, né? Apocalipse 13, versículo 1, versículo 5 e 6, nós vemos que ele vai tentar usurpar a deidade de Deus. Então, Daniel capítulo 7, versículo 25, também nós vemos esse anticristo, esse personagem sendo descrito como um blasfemador. Ele vai se levantar contra Deus. Nós já lemos lá, observe que 13 e 5 foi dado uma boca para ferir grandes coisas e blasfêmia. Então, ele vai ser um blasfemador. Do quê? Do povo santo de Deus, do santuário de Deus e de todos aqueles que servem a Deus. Outra questão também dele é que ele vai ser energizado. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que ele vai ser inspirado, né? Ele vai ser uma personificação, uma inspiração do próprio Satanás. Então, Apocalipse 13, versículo 4, nós temos a expressão, e adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder. Então, o poder do anticristo vem de Satanás. E adoraram a besta, dizendo, quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Então, você pode ler aí outros versículos. Isso mostra que ele recebe dele autoridade e é controlado pelo orgulho do diabo. Então, já que Lúcifer, lá em Ezequiel 28, 2, 28, 9 a 12, ele foi tomado por um orgulho, por uma soberba, esse anticristo também será da mesma forma. Será uma inspiração do próprio Satanás aqui na Terra. Nós temos agora aí a oitava verdade, já que esse anticristo, ele é o cabeça do sistema imoral de Satanás. Então, além de dominar, né, o sentido econômico, financeiro, bélico, religioso, esse anticristo, ele vai ser um personagem imoral, né? Até Daniel, capítulo 11, versículo 36, diz que ele vai perder os amores das mulheres. Então, com base nesse versículo, alguns acreditam que o anticristo ele tem uma natureza diferente, né? Ele vai adotar aí um sistema diferente no que diz respeito a desejo de mulheres. Então, nós vimos também Paulo dizendo que todo o poder que ele realiza, sinais, maravilhas, junto com o falso profeta, vem de Satanás. Então, se você ler, vamos ler aqui 2 Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo 9, até o versículo de número 19. Eu só vou ler somente alguns versículos. Capítulo 2, versículo 9, diz assim, vou ler somente o 9. E este cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígio de mentira. Então, o diabo vai fazer, junto com o falso profeta, sinais
mas são sinais de mentira. Toda inspiração vem do próprio Lúcifer, do próprio diabo. Então, biblicamente, ele traz consigo uma operação de engano, operação de mentira, são sinais de mentira. Então nós vemos aí que também o anticristo ele vai ser recebido como Deus, como governante, por causa da cegueira do povo. Então, Paulo escreveu na segunda carta de Tessalonicenses 2 e 11, que por isso Deus enviará a operação do erro, para que creia na mentira. Então, muitas pessoas vão ser enganadas pelo anticristo. Por quê? Porque haverá uma permissão de Deus. Deus vai permitir as pessoas sejam enganadas pela operação do erro. Então, o anticristo ele vai trazer essa operação do erro, porque ele é a própria inspiração, né, do diabo aqui na terra. Será o homem, será o líder, mas cheio da inspiração de Satanás. E por fim, nós temos agora aí que esse governante, esse líder, ele vai ser o quê? Ele vai ser um grande adversário de Israel. Então, o anticristo, durante a grande tribulação, ele vai se opor. Ele vai se opor aos santos que irão se converter durante esse período, né? Os que nós chamamos de mártires, porque muitas pessoas irão cair em si somente quando Cristo levar a igreja, irão se arrepender, irá se converter. Ele vai se levantar contra esse povo e também contra o povo de Israel. Então, se você ler Daniel, e eu vou ler agora esse versículo todo aqui, Daniel capítulo 7, naquela mesma visão que Daniel teve a respeito dos 4 animais. E a besta é o 4 animais feroz, que tem 10 pontas. Daniel 7, versículo 21 diz assim: E eu olhava, e eis que esta ponta fazia guerra contra os santos e os vencia. Então observe que o anticristo ele vai se opor aos santos. Santo aí não é a igreja. Santo aí são aqueles que irão se converter, vai se converter durante a grande tribulação. E também faz uma referência à nação de Israel. Versículo 25. E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. Então, observe que nós já lemos esse versículo aqui. Ele vai se levantar, com certeza, contra os santos, e vai destruir muitas pessoas. Ele vai matar muitas pessoas. É por isso que os mártires é visto, né, como areia da praia, segundo lá no livro de Apocalipse. Agora, Daniel, capítulo 8, versículo 24, e observe aí. E se fortalecerá sua força, mas não pelo seu próprio poder. Destruirá maravilhosamente. E prosperará, e fará com que lhe aprove. E destruirá os fortes e o povo santo. Então, mais uma vez aí, nós vemos que o anticristo ele vai se levantar contra os santos de Israel. Agora, para fechar outro versículo, Apocalipse 13, versículo 7. 13 de Apocalipse, versículo de número 7, diz assim: E foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-lo. E deu-lhe poder sobre todo tribo, língua e nação. Então, o anticristo ele vai guerrear contra os santos, tanto do povo de Israel, como aqueles que irão se converter aqui na grande tribulação. Aqueles que ficaram, né, para trás. Amém? Então está aí mais uma aula. Vamos orar em nome do Senhor Jesus, para agradecer esse momento que nós falamos aí dessa segunda parte da aula sobre o anticristo. Então vamos orar. Pai eterno, Santo Deus, Jesus, estamos aqui na Tua presença, Senhor, para Te pedir proteção, força, graça, Jesus. Nos esconda em Ti, Pai. Que o Senhor possa, Jesus, nos dar a brindade, Senhor, nos guardar de toda a fúria do adversário contra nossas vidas. Pai eterno, é isso que eu te peço, já te agradeço, no nome de Jesus.
Amém. Deus te abençoe em nome de Jesus. A tua aula para a glória do nome do Senhor Jesus.